Quem diz que crente não faz terapia está completamente enganado. Completamente enganado. A terapia é uma baita de uma ferramenta para complementar o cuidado pastoral. Os paroleiros, vambora, que hoje é dia de parola! Olá, povo parolindo, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para mais uma roda de parola inédita, parola de número 247. Seguimos na contagem regressiva rumo a duzenhésimas. Paulinho, me ajuda aqui, qual é? Duzen quanto mesmo? 250ª, olha que coisa linda. Meu Deus do céu, também conhecido como Parola 250. Estamos é a 250, é a 250, mano. 250, mano. Muito bom, muito bom. E nesta parola aqui, a gente vai dar sequência ao tema que já está se tornando um tema referência, quem sabe, no nosso universo paroleiro, que é o tema Parolas Aleatórias, onde a gente bate um papo sobre os assuntos mais pesquisados na internet em 2025, dentro do assunto Bíblia, obviamente. E nessa semana aqui, a gente vai conversar com uma convidada especial, né, que é a dona Flávia Xavier Amêndola, vulga Senhora Amêndola, né? Dizem por aí, né? Eu não sei se é verdade, mas dizem que ela falou para o Paulinho: Paulinho, ou você me convida ou você não grava mais. Verdade, Flavinha? Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tudo bem, não procede. Esse negócio aqui, vocês ficam até 1h da manhã conversando, o que você fica fazendo na internet? Estamos aqui, Flavinha, estamos aqui falando do reino, falando de Bíblia, conversando com os nossos amigos internautas. Mas nessa semana especial aqui, a gente vai ter uma conversa muito legal com você. E quando a gente estava conversando sobre esses diversos temas, né, o Paulinho, ele falou assim, ó, tem um tema que nós vamos precisar chamar a Flávia, porque ela está estudando, nadando de braçada sobre esse tema, e hoje ela é a pessoa mais adequada para falar sobre isso. Então, antes da gente passar a palavra para você, né, e saber que a gente não vai conseguir interromper você nos próximos 45 minutos, eu quero dar um salve para o Paulinho. Paulinho, presidente prudente, tá tudo tranquilo por aí, queridão? Tá tudo em ordem. E hoje essa tela ficou mais bonita, ficou mais aromática, mais cheirosa. Ficou apaixonante essa tela. De fato. Bom, você pode estar nos... Deixa eu só fazer uma observação. A gente está gravando isso exatos 4 dias depois dos nossos 23 anos de casados. Essa mulher é uma heroína. É uma heroína. É uma mulher de fé, sem dúvida, é uma mulher de fé. É uma mulher de fé. Como a gente viu já o meme na internet, Flavinha comprou na planta, né, Flavinha? Comprou uma planta. Flavinha comprou uma planta. Comprou na planta, não sabia que ia se tornar esse homem incrível aí. Mas ele se tornou esse homem incrível porque casou com a Flavinha. E disso eu não tenho dúvida alguma. Flavinha, não vou objetar. O motivo da gente estar trazendo você para a roda de conversa, além de você ser uma pessoa incrível que a gente ama de paixão, mas tem tudo a ver com o que você anda estudando nos últimos tempos. Aí, então, para quem nos acompanha e não sabe, a Flávia, ela está estudando psicanálise no Instituto Fazendo a Diferença em Presidente Prudente. E a psicanálise, eu confesso para você, Flavinha, que para mim é uma caixa de minhoca, né? É algo que para mim é muito intangível, então eu não consigo delimitar quais são as bordas, né, os limites dessa
desta matéria, se é que eu posso dizer dessa forma, mas a questão que a gente está trazendo aqui, que a gente quer trazer para a nossa conversa, é a relação do cristão com a psicanálise, com a terapia. E aí eu estava conversando com o Paulinho um pouquinho off, né, enquanto a gente estava cada um saindo da sua agenda e vindo para casa, que eu aprendi que durante muitos anos, né, nos meus tempos de criança, que fazer terapia ou frequentar uma sala de um psicólogo, primeiro que era uma coisa de gente doida, né? E todo mundo tinha vergonha de falar que frequentava um psicólogo ou que fazia terapia. Graças a Deus, essa vaca sagrada foi quebrada e as pessoas estão se conscientizando da importância de nós tratarmos com responsabilidade das nossas questões emocionais. Mas, contudo, todavia, ainda existe uma máxima, né? Existe um paradigma que afirma que o crente que frequenta a sala de psicólogo ou crente que faz terapia é um crente com pouca fé. Então, a gente quer trazer aqui você para a gente bater um papo bem transparente, verdadeiro e bíblico, para a gente mostrar que o crente, sim, pode fazer terapia. Aliás, o crente, como qualquer outro ser humano, deve saber fazer a gestão adequada das suas emoções, das suas questões internas. Então, eu queria escutar de você um pouquinho, Flavinha. Você que está com o Paulinho já casado há 23, junto há mais do que isso, e que uma vida inteira, praticamente, né, vive dentro de um contexto de um gabinete pastoral e que já teve que lidar com muitas situações, com muitas pessoas, com dezenas de mazelas, bagagens, traumas, e enfim. Queria eu escutar um pouquinho de você, assim, o que te levou a tomar a decisão de falar assim, não, eu preciso estudar psicanálise? No que isso está agregando ao teu ministério hoje? Bom, primeiro que sempre foi um sonho, né, estudar a mente humana, o inconsciente humano. Sempre foi um sonho para mim. Eu sempre quis isso, né? E no decorrer dos anos, quando nós começamos a caminhada pastoral, na verdade, um pouquinho antes, né? Quando nós fomos para São Paulo, né? E o Paulinho começou a faculdade dele, e a gente começou a lidar mais com pessoas que vinham nos procurar, né? Para que a gente pudesse ajudar, né? E isso acabou queimando muito mais no meu coração ainda. Porém, desenvolveu né, dentro de mim um sentimento maior, porque eu sabia que eu poderia ajudar biblicamente, mas também na parte prática das emoções, né? Vamos dizer assim, né? De entender o que a pessoa está falando, de entender até o que ela está sentindo sem que ela mesma, sabendo que ela mesma não está entendendo, né? Então, hoje, é a realização de um sonho, né? Fazer essa graduação, mas principalmente o sonho não é só pela graduação, mas para continuar ajudando as pessoas a entender que mesmo no gabinete pastoral é importante ter um conhecimento da psique, né? Um conhecimento que abrange tanto a Bíblia quanto a psique. E esse curso que eu faço é um curso que fala exatamente sobre isso, sobre a mente humana e sobre a Bíblia. É um curso de psicanálise cristã. Então, quando eu vi esse curso, eu falei, é exatamente isso que eu preciso. Por mais que eu tenha vontade de aprender sobre o inconsciente humano, sem a Bíblia não teria sentido para mim, né? Não teria sentido. Então, quando eu insiro a Bíblia na psicanálise, ficou completo. Para a Flávia, ficou completo,
né? É um curso maravilhoso que tem aberto muitos meus horizontes, né? E tem me ensinado, né? Essa semana mesmo eu estava conversando com algumas pessoas, atendendo algumas pessoas na igreja, né? E acabei usando já algumas coisas que eu tenho aprendido, né? De mostrar para as pessoas o que elas estão sentindo, por que elas estão sentindo, porque muitas vezes as pessoas acham que estão sentindo ódio de alguma coisa e não é ódio, né? Não é ódio. Então as pessoas acabam não reconhecendo o sentimento. E quando eu faço esse curso e uno essas duas coisas, eu consigo mostrar para ela biblicamente que ela pode ter sentimentos, que o Senhor nos fez com sentimentos, e, né, e se não fosse para ter sentimentos, eu costumo dizer sempre isso, se não fosse para ter sentimentos, Deus não teria feito a gente com sentimentos. Então, todos os sentimentos que a gente tem, foi o Senhor que colocou em nós. Mesmo a raiva, o tédio, né, tudo aquilo que a gente sente que a gente não acha bom, foi o Senhor que colocou para nos equilibrar. E aí eu consigo ligar isso à palavra de Deus e ligar a palavra de Deus nisso. Isso é muito lindo, isso é muito importante. E as pessoas precisam abrir muito os olhos para isso, para que as pessoas consigam ter mais saúde emocional e espiritual. É uma junção que a pessoa fica quase perfeita. Fô, e nós... A Bíblia fala que nós fomos criados, né, à imagem e à semelhança de Deus. Me ocorre aqui, você falou dos sentimentos e que com a psicanálise é possível auxiliar as pessoas a identificar, a perceber os seus sentimentos, né, para que comece, então, um processo de cura. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, a própria Bíblia fala acerca de Jesus, referindo-se a ele como alguém que sentiu, que teve sentimentos. Por exemplo, nós vemos isso na prática, Jesus chorando diante do túmulo de Lázaro, nós vemos diante dos mercadores do templo Jesus irado, né? Nós vemos Jesus nervoso ao ponto de suar sangue no Getsêmani, e nós vemos o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, versículo 5, nos orientando a termos o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. Então, a ideia da imagem e semelhança, né, na teologia, isso é chamado de imagodei. Imagodei é o termo em latim para falar de imagem de Deus. Nós somos criados a partir desta fórmula, né? A questão é que Deus é soberano, inclusive sobre os seus sentimentos. Nós não somos Deus. Nós não somos soberanos sobre os nossos sentimentos. Né? Eu lembro do Salmo 42, Davi indagando a sua alma e falando, por que está abatida a minha alma? Né? E aí ele começa a dar ordens para a alma dele, como quem tenta, sabe, alterar o estado da sua alma, dizendo assim, espera em Deus, confia. Né? Ok, vamos pensar por esse ponto, e eu acho que você pegou uma ponta aí que eu acho que dá para desenrolar muito bem. Quando você diz que é possível, através da palavra de Deus, auxiliar pessoas a identificar as feridas de sua alma. Né? Vamos pensar nas feridas do corpo, para eu fazer uma analogia e jogar uma peteca para você. Se o sujeito torce o pé, esse cara ele vai passar uns dias mancando porque ele machucou. Ou seja, existe um sinal que traz para esse sujeito uma marca de que há uma ferida, de que há um machucado no seu físico. Né? Existem sinais que dizem respeito a uma alma ferida, só que a alma ferida ela não sofre um choque físico como é com o nosso corpo. No entanto, existem choques de alma. Né? A própria Bíblia fala de uma alma machucada. Eu estou com o Salmo 147 aberto aqui, e no Salmo 147, no versículo 3, a palavra diz assim, o Senhor sara-os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas, né? Lhes cura
as feridas, em outra tradução. A ideia do coração quebrantado é real, o coração ferido é real, né? Quando você fala que, a partir de uma perspectiva de terapia cristã, é possível levar as pessoas a identificar as feridas da alma, é óbvio que é necessário voltar um pouquinho atrás na história destas pessoas e auxiliá-las a perceber eventos que são nos quais é comum essa ferida acontecer. Que tipo de eventos a gente pode associar a uma alma machucada, a uma alma ferida? Eu sei que eu estou fazendo uma pergunta muito ampla, mas quem sabe a resposta dessa pergunta ela vai abrir o leque para muitas pessoas e muitos cristãos excelentes que nos ouvem, mas que porventura vão, a partir de uma fala sua, identificar aquele choque na alma que proporcionou uma ferida. Então, que tipo de choques, que tipo de eventos, que tipo de acontecimentos corroboram para uma alma ferida que precisa ser curada pelo Senhor, conforme diz o Salmo 147:3? Muito legal essa pergunta. Por quê? Eu conversei com uma pessoa essa semana, e foi muito interessante, porque eu já vinha conversando com ela há algum tempo. E, obviamente, não vou falar o nome dela, né, mas eu vou expor algo aqui que acontece com muita gente. Creio eu que a maioria dos seres humanos já passaram pela rejeição. A rejeição acontece na realidade e também acontece na nossa mente. Em muitos momentos, a rejeição acontece só na nossa mente. Exemplo, os pais têm 2 filhos. Os meus pais gostam mais do outro filho do que de mim. E esse sentimento, ele começa a ficar grande demais dentro das pessoas, dentro das crianças. Essa situação que não é exposta, que acontece dentro, que não é exposta para a pessoa que está sendo, entre aspas, julgada de estar rejeitando, quando isso acontece e não existe essa exposição, a rejeição não é cancelada. E por muitas vezes, a criança, o adolescente, aqui em casa nós temos uma criança e um adolescente, né? E geralmente eles falam, você gosta mais do fulano do que de mim, né? E quando a criança fala isso, a gente precisa mostrar para ela, né? Que não é assim. Eu te amo como eu amo seu irmão, eu te amo como eu amo sua irmã. Porque a gente precisa inserir nas emoções dessa criança que ela precisa lidar com a rejeição primeiro na cabeça dela. Muitas vezes a rejeição começa na cabeça nessa fase da vida e ela segue para a adolescência, que quando chega naquela adolescência, quase chegando na juventude já, né? O adolescente já está gritando dentro dele a rejeição. E quando essa rejeição grita dentro dele, ele está passando para a fase da juventude e logo ele vai estar na fase adulta. E isso vai só aumentando. Quando você olha para alguém, né, e o outro não olhou para você e não foi porque ele não quis, você se sente rejeitado. Aí você fala, poxa vida, mas fulano me rejeitou. E isso aconteceu só agora. A gente acha que aconteceu só naquele momento, mas tem acontecido desde a infância. Isso aconteceu desde a infância. Então, a gente começa a perceber quando a gente começa a raciocinar direito, entre aspas, né? A gente começa a raciocinar com mais maturidade. E aí, a rejeição vai virando um rombo dentro de nós. Vai ficando muito grande. E quando
você recebe uma pessoa assim para uma conversa, você pode dizer para ela, será que era rejeição? Foi o que eu fiz com essa pessoa. Na verdade, não foi uma pessoa, foram 2 pessoas que eu conversei recentemente. Será que isso que você está sentindo é rejeição mesmo? Não, porque meu pai não gosta de mim. Meu pai não gosta de mim, nunca gostou. Então, eu preciso me afastar, eu preciso ficar um pouco longe, não ter muito contato. E aí a gente chega na pergunta, é rejeição mesmo? E quando a pessoa pensa, ela volta na onde começou aquilo, né? Onde começou? Como começou? Aí você pergunta, como começou? Como começou isso? E aí as 2 pessoas que eu conversei, elas disseram assim, nossa, realmente não é rejeição, começou isso na minha mente. Porque eu tô vendo o tanto que ele me amava, o tanto que aquela pessoa que eu achava que estava me rejeitando, me amava, ela só estava me corrigindo. Ela só estava me colocando nos trilhos. E aí, quando cai essa ficha, o adulto começa a ser curado. Não é, por isso que eu falo, sempre que existe uma rejeição na infância, se você tem a oportunidade, já diga para o seu filho, não, eu te amo igualzinho. Não, eu te amo, eu amo você é importante para mim. Porque quando começa isso, as pessoas acabam não enxergando mais nada. Não enxerga o carinho, não enxerga o passeio, não enxerga a dedicação, não enxerga o esforço que a pessoa faz para estar junto, para fazer acontecer o que ela quer. Não enxerga mais nada disso, só enxerga a rejeição. E aí isso vai passando de pessoa para pessoa. Então eu costumo pensar assim, esse é o meu pensamento, né? Eu tenho estudado isso e esse é o meu pensamento. Eu acho que a maior raiz no coração, na alma humana é de rejeição. Pode ser que algumas pessoas não seja esse sentimento, mas a maioria, porque nós somos dependentes do toque, nós somos dependentes de um olhar diferente, de um olhar especial, e nem sempre nós temos isso. Essa é a vida. Bem-vindos à vida, né? Então a vida é essa. A vida as coisas não acontecem sempre do jeito que a gente quer. As pessoas não nos amam a todo momento. As pessoas podem nos chamar atenção. E tudo bem, né? Então precisamos ensinar as nossas crianças, desde pequenas, que a rejeição acontece primeiro na nossa cabeça. Agora, como não fomos ensinados a isso, né? E não é culpa de ninguém, não é culpa de ninguém que não fomos ensinados, né? Nós precisamos aprender isso hoje, voltar atrás e dizer, nossa, a pessoa me amava assim, a pessoa fez isso por mim, né? E rejeições existem mesmo, existe na adolescência, um namoradinho que não quer namorar, né? Uma pessoa que não quer namorar, um namoradinho que rejeita, não quer mais namorar, né? Isso acontece. Então, a gente passa pela rejeição. Se a gente passa pela rejeição com essa leveza da infância, de não é assim. Estou sendo rejeitado, mas tudo bem, daqui a pouco parto para outra, a coisa vai acontecer, a roda vai girando. A gente se mantém num equilíbrio emocional importante, né? Que a gente precisa viver com esse equilíbrio emocional. Não sei se eu respondi toda a sua pergunta, mas é bem por esse caminho. Eu vi um caminho aqui que você tá trilhando, Flávia, que eu achei, assim, da hora demais. Assim, eu aprendi recentemente uma frase que mudou a minha forma de enxergar, às vezes, o relacionamento com as outras pessoas, que é assim, o mundo não te deve nada. Ninguém te deve nada, né? A gente, às vezes, cresce com esse sentimento errado, e aí, principalmente, eu acho que isso vem muito com essas novas gerações, né? De esse falso sentimento que o mundo deve alguma coisa para elas. E que as pessoas devem sempre alguma coisa para elas. O que é uma inverdade. Mas
eu quero fechar esse parênteses, porque senão eu vou deixar um monte de ponta solta aqui e eu vou precisar de uma psicanálise para me ajudar. Mas uma coisa que você falou, Flávia, que eu acho que vale a pena a gente tentar aprofundar um pouquinho nisso. Você me falou de muito de questões emocionais que têm raízes na infância, né? Eu acredito que, se eu estiver errado, você me corrija, mas nem todos os traumas nascem na infância. Pode ter alguns que nasceram na fase adulta, por exemplo. Mas eu acredito que 2 dos seus papéis, e eu vou usar aqui 2 ilustrações que para mim são muito fáceis, né? A primeira é o desentulhador de poço. Então, me parece que o teu trabalho é como desentulhar o poço de alguém. Ou seja, você vai tirar tudo aquilo que está travando, tudo aquilo que está impedindo o fluir na vida dele, por causa de escombros, de restos de demolição, coisas mal destruídas, coisas mal construídas, né? E o teu papel é meio que encontrar a fonte de baixo no fundo do poço novamente, vamos dizer assim. A segunda me dá a sensação de um dentista, né? O que é o dentista? Você vai lá e fala assim, doutor, eu tô com uma dorzinha aqui, assim, e ele olha por fora, às vezes é um furinho bem pequenininho, assim. Na hora que ele começa a pegar a broca, o dente por dentro está todo comido. Ou seja, do lado de fora, muitas vezes parece ser algo pequeno. Mas quando você vai dar aquela mexida, você descobre que existe algo muito maior ali dentro, que já está se alimentando do interior daquela pessoa há muito tempo, né? E aí você tem dois fenômenos, né? O primeiro fenômeno é essa destruição interna de estrutura, vamos dizer assim, e o segundo fenômeno é entulhar. Onde eu quero chegar com isso? Essa ilustração ela serviu para fazer a seguinte abertura de entendimento para a gente aqui. É impossível você ser curado de uma dor que não existe, que você diz não existir. Ou seja, o médico não pode curar você. Se você chegar numa consulta médica e você está doente, você senta na frente do médico, o médico fala assim, como é que eu posso te ajudar? E você vira para ele e fala assim, não, doutor, está tudo ótimo, tudo tranquilo. O que você veio fazer aqui então? Não, as pessoas estão dizendo que eu estou fazendo alguma coisa errada, mas para mim está tudo certo, o mundo é que está errado. Né? As pessoas é que estão me olhando de um jeito estranho. É bem nesse sentido, a maioria das pessoas talvez chegam diante de você assim, Flávia, afirmando que o mundo inteiro está errado e elas estão certas. E aí você vai desentulhando esse poço, né? Vai mexendo nessa cárie, vamos dizer assim, né? Até conseguir descobrir a raiz das coisas. A maioria das vezes é como o dentista. As pessoas acham que é só o buraquinho do dente. É só aquilo que está caindo o açúcar e que está doendo, está dando pontada. E aí, a broca é a palavra de Deus. Por isso que eu falo que a psicanálise, a psicologia é uma ferramenta para quem faz atendimento pastoral. É uma ferramenta incrível, incrível, porque a palavra de Deus, quando você insere ali a palavra de Deus na broca, e vai descobrir o que é que está acontecendo ali dentro daquele dente, vamos falar nessa metáfora aqui, quando você descobre o que tem ali dentro, primeiro, o dentista não pode falar tudo o que está acontecendo. Eu já trabalhei, já fui auxiliar de dentista, e ele não pode nem falar, nossa, chegou na raiz. Ele não pode nem falar isso, que a pessoa desespera. Então, o que a gente precisa? Cavar. Assim como o dentista vai cavando com a broca, né, para descobrir. E muitas vezes a gente descobre o desequilíbrio emocional, que na verdade nada mais é do que as doenças psicossomáticas. As doenças psicossomáticas são desequilíbrio emocional.
né? É um desequilíbrio emocional. E o que causa esse desequilíbrio emocional? Daqui a pouco eu falo disso. Deixa eu só falar dessa parte aqui. Vou fechar esse parênteses seu. Então, o que acontece? Quando a gente abre o buraquinho e a gente descobre o que tem lá dentro, a gente vai puxando devagar, vai tirando devagar, vai mostrando a raiva, vai mostrando a raiva em desequilíbrio, né? Vai mostrando a rejeição, vai mostrando coisas para a pessoa e ela vai reconhecendo. Então, ela chega dizendo que tem só um probleminha. E que esse probleminha é o que precisa ser tratado. Eu já ouvi uma pessoa dizer assim para mim, não, mas por que você está fazendo essa pergunta? Porque eu vim falar disso. Eu não vim falar disso que você está me falando, eu vim falar disso aqui que eu estou te apresentando. E aí a gente precisa construir algo, né, que vai levar, é uma ponte entre o que a pessoa veio falar e o que nós vamos tratar primeiro para depois consertar aquilo que ela veio tratar. Então, muitas vezes, para tratar aquilo que a pessoa veio falar, que ela achava que era o mundo caindo, vai cair mais coisa ainda para depois chegar onde ela veio tratar. Então, às vezes, o médico recebe alguém que diz, eu estava com dor no pé essa semana, né? E aí eu cheguei lá no médico, eu estava com dor, e foi um cardiologista que me atendeu no hospital. E aí ele falou assim, nossa, mas sua pressão está um pouquinho alta. O que aconteceu? Eu falei, doutor, é o pé. Doutor, é o pé. E aí ele falou assim, mas o que tem no seu pé? Eu falei, tá doendo. Ele falou, desde que hora? Eu falei, desde ontem. Ontem começou e a noite toda doeu, e 6 horas da manhã eu não conseguia pôr o pé no chão. E aí ele falou, então está entendido porque a sua pressão está um pouco alterada. Entende? Então, olha só, eu cheguei com a dor no pé e ele olhou o que mais tinha, né? E isso acontece muito com a gente. Então, existem pessoas que chegam e acabam saindo curadas, tanto do problema que ela veio trazer, quanto de outros que ela nem se lembrava que tinha. Isso é muito legal. Agora, deixa eu falar contigo, Flávia, sobre algo que me ocorre aqui, em cima de uma palavra que você usou. Você usou a palavra ponte, né? Construir uma ponte de retorno entre as pessoas e Deus, para que essa cura possa acontecer. Enquanto o Arthur te fazia a pergunta, eu estava fazendo exegese de um versículo aqui, e parece que o Espírito Santo já tinha avisado que você ia tocar nesse assunto. Porque, olha só, construir uma ponte de acesso ao Senhor para que exista cura, mas nós estamos falando de um Senhor que é onipresente. Nós estamos falando de um Senhor que, através de Cristo, prometeu que estaria conosco todos os dias. Então, olha só, o que uma alma ferida perde? Uma alma ferida perde a dimensão da presença de Deus. O profeta Oséias, ele fala que a terra está cheia da glória de Deus. O salmista, no Salmo 19, para onde ele olha, ele enxerga a presença de Deus. Ele fala, os céus proclamam a glória de Deus, os montes anunciam os grandes feitos de Deus, os rios, batem uma salva de palmas para Deus. O cara está vendo Deus em tudo. A gente pode pensar que esse cara emocionalmente está muito bem, espiritualmente e emocionalmente. Agora, uma pessoa com uma alma ferida, ela perde a dimensão da presença de Deus, isso é muito sério. E eu estava fazendo aqui uma leitura e uma pesquisa breve sobre o versículo 18 do Salmo 34. Olha que legal, olha o que esse versículo fala. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Mas nem sempre o cara que está com o coração quebrantado está enxergando Deus perto. Outra informação, final do versículo. E salva os de espírito oprimido. Mas nem sempre os caras de espírito oprimido
tem a percepção de que Deus está ali pronto para salvar. A palavra quebrantado, que se refere ao coração, é a palavra shabar. Shabar, no hebraico, significa quebrado com violência. Algo que foi quebrado com violência. Algo que foi, sabe, um vaso arremessado com muita força no chão. Então, o coração quebrantado, o coração shabar, o coração quebrado por uma ação muito violenta. Olha que interessante que é o texto que Davi usa, esse salmo é um salmo de Davi, para referir-se ao coração quebrantado. E quando ele usa ou fala acerca do espírito oprimido no final, ele salva, Deus salva os de espírito oprimido, ele usa a palavra yachar, né? Perdão, não é a palavra yachar, não. Yachar é a palavra salva. Mas ele usa a palavra dakar, que significa reduzido a pó. O oprimido significa reduzido a pó. Então, olha só, são duas expressões que Davi encaixa aqui para referir-se ao coração e ao espírito que sofreram uma violência muito grande. Sabe, o coração que foi arremessado no chão com violência e foi quebrado. O espírito que foi, sabe, moído, reduzido a pó, né? Agora, tudo isso dentro de uma perspectiva de uma pessoa que tem Deus perto, mas que não consegue trilhar esse caminho desta ponte, que muitas vezes uma ajuda, um auxílio de um terceiro vai fazer com que essa pessoa reencontre, né? Então, você falou da ponte, mas eu queria que, de repente, você passasse um pouquinho mais por esse assunto, né? Foi uma das palavras que você usou, mas passasse um pouquinho mais por esse assunto, como o papel, né, de um apoio terapêutico a pessoas que estão vivenciando esta realidade de um coração quebrado com violência, né, do coração shabar, quebrado com violência, ou de pessoas que tiveram o seu espírito reduzido, né, ao dakar, reduzido a pó, moído, né, por conta de uma realidade também violenta, e por isso não conseguem enxergar a realidade inicial desse versículo, né? Perto está o Senhor e Ele salva. Mas as pessoas perderam isso de vista. Dá para desenvolver um pouquinho mais nisso? Dá sim. Geralmente, quando eu me deparo com uma situação de um coração reduzido a pó, lançado ao chão dessa forma, eu gosto muito de falar assim, olha, vamos para o Salmo 119? Sabe qual é a ponte? Para quem conhece a palavra de Deus, é saber que o Senhor vem em busca. O Salmo 119, versículo 176, o último versículo, fala assim, ó, eu até abri aqui para falar, olha que você estava falando, eu falei, eu preciso abrir esse salmo. Salmo 119, versículo 176, diz assim, andei vagando como ovelha perdida, vem em busca do teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Quando é um cristão que está passando por uma situação de tristeza mesmo de alma, aquela tristeza que não consegue se levantar, né? Aquela tristeza que você olha para a situação e não vê conserto mais, né? Eu não consigo fazer a ponte, mas eu posso clamar para que o Senhor faça. E quando... Agora, deixa só complementar algo. A palavra desgarrado, ando desgarrado como uma ovelha perdida, ela significa, né, a palavra tahal, ela significa alguém que errou o caminho. Então, nós estamos falando exatamente disso, alguém que se tornou, por algum motivo externo, incapaz de localizar a ponte,
né? Exato. De localizar o acesso a Deus. Se perdeu porque errou o caminho, né? Quem sabe está preso demais no caminho desse coração quebrado, está amarrado demais no caminho desse coração quebrado, ou dessa alma reduzida a pó, ao ponto de ter, sabe, perdido o GPS, né? Desculpe interromper, mas eu precisava, já que você citou esse versículo, não tinha como não passar por isso. Não, essa colocação é muito interessante, porque quando a pessoa está mesmo perdida, fora do caminho, né, trilhando o caminho errado, mas conhece aquele que pode transformar, né, você chama, para a terapia, você pode chamar a pessoa e dizer assim, mas o Senhor, aquele que te conhece e que você sabe do que é capaz, pode te resgatar desse lugar, né? É um lugar que dói, é um lugar de tristeza, é um lugar de choro, é um lugar terrível onde ninguém quer ficar. Quando você chega e apresenta para aquele que sabe de quem você está falando, você apresenta ele novamente e diz assim, você não precisa nem caminhar mais um passo. Ele vem. É só você chamar. É só você aceitar. Né? Então, mais uma vez, eu ligo, né, a Bíblia, né, com a psicanálise, com a terapia. Eu ligo a Bíblia à terapia todos os dias. Todos os dias. Aqui na minha casa, eu ligo a Bíblia e a terapia, a Bíblia e a psicanálise nas minhas conversas, tanto em gabinete como fora dele. Não dá para separar. Para mim, não dá mais para separar. Porque nós sabemos que quando nós conhecemos o Senhor, Ele pode nos resgatar, nos trazer de volta. E não sou eu. Eu digo nessa situação onde a gente não sabe para onde ir. Porque, infelizmente, existem pessoas que sabem para onde ir e que não vão porque não querem. E isso é vontade. Né? Isso é vontade, isso é desejo. Né? Então, você vai para onde você quer. Como você conhece aquele Deus, aquele Senhor, aquele médico, que é o médico dos médicos, que pode te curar, a ponte é dizer, olha para ele. Só existe uma ponte entre quem conhece Deus, quem conhece o que ele pode fazer, e quem está nessa situação, só existe uma ponte, olhar. O olhar para ele. E ao mesmo tempo que a pessoa ainda não consegue se levantar sozinha, quando ela recebe aquela força daquele olhar, somente daquele olhar e daquele sopro, ela se levanta. E aí é onde a terapia começa a acontecer. Porque nem mesmo a terapia consegue fazer diferença na vida de uma pessoa verdadeiramente se não tiver a fé e o Senhor nela. Bom, Flávia, o que você está falando é algo, assim, para mim está sendo muito profundo, muito produtivo. Existe um assunto que eu quero pincelar contigo, e aí é claro que você vai determinar aí até onde nós vamos, que é a questão da barreira ética, né? A gente sabe, por informações de muitos psicólogos, psicoterapeutas, psicanalistas, que têm sofrido perseguição, inclusive na internet, eu já vi casos como esse, e eu sei que existe também um código de ética que barra essa interferência da religião no atendimento de psicanalista, de psicólogo, que é esse que você faz. Queria que você esclarecesse um pouquinho para quem está nos assistindo, e para mim também, que sou totalmente leigo nesse assunto, como é que você consegue navegar nesses dois universos sem quebrar o código de ética da profissão? Bom, primeiro, a gente precisa entender o seguinte, até dentro do gabinete, num aconselhamento, a gente não toma decisões por quem a gente está atendendo. Né? Então, na verdade, a decisão é sua. Por muitas vezes, eu atendo muito mulher, e aí, por muitas vezes, a mulher chega com uma demanda, né? Com o marido, por exemplo. E vamos a um extremo, né? Vamos supor que a mulher chega para mim e diz assim: o que eu faço? Eu separo ou eu fico com ele? Né? Essa não é uma pergunta que eu posso responder, né? Porque você precisa decidir o que você quer.
Eu não posso decidir por você. Então, essa é uma ética que a gente tem que ter no atendimento, né? Tanto em relação à psicanálise, quanto a um atendimento no gabinete pastoral. Agora, tem também a barreira religiosa, né? Que as pessoas falam muito que não pode se inserir em religião, não dá para inserir Deus na terapia, no estudo da psique, não dá para inserir isso. Bom, no estudo da psique dá, porque foi ele quem formou, né? Foi ele quem nos formou, foi ele que, né, a palavra do Senhor diz que ele nos conheceu sem forma, né? E que foi ele que criou cada célula do nosso corpo. Então, na psique não tem como. Agora, na psicologia, eu consigo, né, na psicanálise, eu consigo entrar nisso, porque eu trato de pessoas que acreditam em Deus. Então, eu não vou inserir Deus nela. Eu vou falar de quem elas já conhecem, de quem elas já buscam, ou de quem, ao menos, elas já ouviram falar. Então, esse é um ambiente confortável para quem conhece a Deus. Então, se eu for atender alguém que não conhece Deus, que não conhece a Bíblia, que não tem, não frequenta uma igreja, né, não tem nenhum conhecimento, eu preciso chegar até um limite com ela. É o limite da minha fé. A minha fé. Eu posso dizer para ela: você consegue, existe sim caminhos. Se você quiser, eu te apresento esse caminho, mas não é nesse momento. Né? Então, a busca pelo conhecimento de Deus precisa partir da pessoa. Então, eu não posso... Na verdade, isso não é só, né, em consultório. Isso é na vida. Né? Você está na fila do banco, né, e você está conversando com alguém que está sedento por ouvir quem é o Deus que você serve, você vai falar. Agora, se tem alguém que torce o nariz, você simplesmente não vai colocar isso para ela, né? Então, a base, né, o caminho que eu trilho é esse, de apresentar a Deus para quem quer conhecer a Deus. Eu entendo que, para não ferir nenhum princípio, eu não posso tentar fazer com que alguém reconheça o Deus que eu sirvo como Deus dela. Né? Então, esse é o limite. Né? Esse é o limite. Mas, no meu caso, eu costumo atender pessoas que conhecem a Deus. E eu ainda não atendo como psicanalista, porque eu não terminei ainda o meu curso, eu estou terminando, mas os meus atendimentos são com pessoas que realmente conhecem a Deus, são pessoas que querem buscá-lo também na terapia. Respondi? Agora eu penso também que tem uma coisa, Arthur e Fô, que vale a pena a gente trazer à mesa, né? Como a Flávia bem disse, Arthur, num gabinete, seja num gabinete pastoral, ou seja num consultório, numa terapia, o profissional ou o pastor, a pastora, não toma decisões por quem ele está aconselhando ou auxiliando de uma forma terapêutica. No entanto, ou seja, nós não fazemos juízo de valores no que diz respeito à decisão do nosso interlocutor. No entanto, os valores que nós temos permeiam toda a conversa. Quem procura um pastor, quem procura uma psicoterapeuta cristã, sabe que, embora as decisões não vão ser tomadas por ele ou por ela, o pastor ou a psicoterapeuta, a conversa vai ser norteada dentro do âmbito dos valores cristãos. Então, uma coisa é nortear ações, outra coisa é nortear caminhos.
voltando à ideia da ponte, eu penso que faz muito sentido a gente partir por esse lado, né? Uma coisa é você nortear ações, outra coisa é você nortear caminhos. E fica muito mais fácil quando quem procura exatamente sabendo que o conselho não vai ferir os princípios da ética da palavra de Deus, né? Então, os caminhos que forem abertos, o GPS que for aberto na frente do interlocutor, não vai ferir aquilo que a palavra de Deus estabelece, embora a decisão seja sempre de quem procura, né? E não do procurado ou da procurada. Eu acho que só fiz um rabicho aqui naquilo que a Flávia colocou, porque eu acho que tanto na questão da terapia quanto na questão do aconselhamento pastoral, no final das contas, embora o modus operandi mude, né, o ponto de partida é o mesmo e o objetivo de conclusão é o mesmo. Eu ajudar alguém a tomar uma decisão. Agora, para a gente encaminhando aqui para o final da nossa conversa, e essa, quem sabe, é a pergunta do milhão, né? Para a gente encerrar esse tema aqui com uma chave de ouro, vamos pensar assim. Quando a gente abriu essa parola, eu havia comentado que, por muito tempo, a gente aprendeu que estar diante de um psicólogo ou fazer uma terapia era uma coisa de gente doida, né? E muitos rejeitavam essa condição por não se achar, vou usar um termo muito pejorativo, né? Por não se achar doido o suficiente. E aí, quando a gente entra no ambiente da igreja, um ambiente evangélico, a gente tem um desdobramento dessa afirmação, dizendo que crente não faz terapia, porque crente que faz terapia é um crente que não tem fé suficiente. Então, você provavelmente deve ter já lidado com esse dilema, né, nos seus encontros, nos seus bate-papos. E aí agora acho que vale a pena a gente fazer esse ping-pong terapia e o pastor do outro lado aqui, porque é uma questão que envolve terapia e fé. É uma questão que envolve, apesar de Flávia eu entender que é uma psicanálise cristã, ainda assim é uma ciência, né? Sim. Ciência e espiritualidade. Essas coisas que, teoricamente, não andam juntas, como água e óleo. A gente conseguiu vencer essa barreira? E aí, ou de uma outra forma, perguntando, né? Frequentar um psicanalista estraga a nossa fé? Deixa a nossa fé racional demais, quem sabe? Como é que você vê essa confusão que é feita entre se o crente pode ou não pode frequentar um terapeuta, por exemplo? Olha, quem diz que crente não faz terapia está completamente enganado. Completamente enganado. A terapia é uma baita de uma ferramenta que para complementar o cuidado pastoral. A terapia e a fé, elas são completamente compatíveis. Por que eu digo isso? Porque quando nós entregamos a nossa saúde mental nas mãos de alguém, nós estamos dizendo assim, eu preciso de cuidado. Né? E muitas vezes as pessoas acham que precisar de cuidado é vergonhoso. Por isso vem a ideia de que só se eu tiver dor, porque eu vou para terapia, só se me levarem amarrado, né? Então, o que a humanidade precisa entender sobre terapia e fé é que sem a fé, a terapia fica meio vazia. Por quê? Porque o copo está no meio. O copo d'água está no meio. Então, para mim, fica meio vazia. Por quê? Porque se não existir a fé que você pode ficar bom através daquele tratamento,
então você não precisa estar ali. Então, você tem fé em Deus, você tem fé que Deus pode te ajudar. Sim, mas tá, Deus também diz, né? A palavra de Deus diz que nós precisamos cuidar da nossa saúde, né? Nós precisamos cuidar do nosso corpo, que é o quê? Templo do Espírito Santo. O corpo, nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, só fica bem se as nossas emoções estiverem bem. Se não, acontece aquilo que eu ia falar agora há pouco, ali atrás. Começam a acontecer as doenças psicossomáticas. A doença psicossomática nada mais é do que o desequilíbrio emocional. É o desequilíbrio. Então, o que acontece? Causa problema no coração, causa gastrite, causa. São tantas coisas. Alergias, psoríases, causa muito, até câncer causa a doença na alma. Então, quando nós estamos com a alma dolorida, com a alma doente, e nós não buscamos algo que pode nos ajudar, nós estamos maltratando o nosso corpo. E aí chega no ensinamento que o Senhor nos dá para cuidar do corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Né? Então, isso é uma junção. O nosso corpo, nós somos três: corpo, alma e espírito. Se a gente não cuidar dos três, nós não estaremos bem e não estaremos agradando ao Senhor. Né? Então, sim, é compatível fé e a terapia, a psicanálise, a psicologia. É compatível, sim. O crente que diz isso está enganado e precisa entender que a terapia é uma ferramenta que o Senhor nos deu para ajudar a cuidar da nossa alma. Sabe que, como pastor metodista, eu sou de tradição wesleyana, né? E John Wesley, ele tinha um pensamento um tanto quanto interessante acerca não apenas de uma relação de fé e ciência, mas de uma sinergia entre fé e ciência, na qual mais uma vez, né, aquela ponte, aquele caminho de volta a Deus, ele pode ter a ciência como agente auxiliador, né? Em um estudo escrito por John Wesley, chamado A Survey of the Wisdom of God in the Creation, John Wesley escreveu a seguinte frase. Eu traduzi a frase, não traduzi o nome do estudo, mas ele escreveu a seguinte frase: o grande uso da ciência é explicar as obras de Deus, mostrar a sabedoria e a bondade do Criador em todas as suas criações, e assim levar os homens a amá-lo, louvá-lo e a servi-lo mais perfeitamente. Quer dizer, mais uma vez aqui aparece a ciência como um agente facilitador para que o ser humano cruze a ponte de acesso de volta ao Senhor. Né? Aquela pessoa que está cambaleante, lá do Salmo, agora eu já não lembro mais qual que era, 147, né? 37, alguma coisa assim. Mas aquela pessoa que está cambaleante, que está perdida, errante, voltar a encontrar o caminho, né, de volta ao Senhor, para que neste reencontro seja possível entregar aquele coração que foi violentamente quebrado e entregar aquela alma que foi esmigalhada e reduzida a pó, né? Então é possível, através da ciência, como agente facilitador, e a partir de quem tem esta consciência de que a ciência ela é este agente que pode auxiliar as pessoas a reencontrar esse caminho de acesso ao Senhor. Eu costumo pensar muito em Davi quando se fala de terapia. Porque Davi errou, acertou,
Davi era amigo de Deus, né? Era o cara que Deus se alegrava, né? Foi o cara que Deus colocou ali para derrotar o gigante, né? E ele pegou o menorzinho, Deus pegou o menorzinho, né? Então, assim, Davi era o cara que Deus amava, que Deus olhava e falava, nossa, meu filho ali, né? E aí, Davi, ele falava com Deus, e ele falava, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Senhor, os meus ossos estão, tô sentindo dor nos meus ossos, né? Mas Davi se aconselhava, e eu costumo dizer que Aitofel, Natã, Gade, eles, o sacerdote, como é o nome do sacerdote? Abiatar? Acho que era Abiatar, o nome do sacerdote. Davi, ele se aconselhava com esses. Então, eu costumo dizer que acho que esses amigos de Davi eram seus psicólogos, eram seus psicoterapeutas, seus psicanalistas, porque ele também falava, né? E quando precisou esfregar na cara dele o que ele estava fazendo, que ele fez errado, Natan chegou e disse: tá aí, ó, você fez errado, porque Deus falou para mim, entendeu? Então, Davi ele tinha contato com Deus, né? E ao mesmo tempo, né? Ele ouvia Deus, ele era um cara que conhecia Deus, né? E ele tinha ali os conselheiros dele, e nada mais era, né, do que os psicoterapeutas dele, os psicanalistas dele. Os conselheiros daquela época, né? Que sensacional. Já tinha psicólogo, psicoterapeuta, psicanalista. Eu jamais imaginaria nos meus sonhos que a gente ia ter um bate-papo tão legal, tão diferente. Eu acho que tudo isso aconteceu por dois motivos. Primeiro, porque a convidada é realmente diferenciada, né, Paulinho? Segundo, porque o Wilson não está aqui. Então a conversa flui, né, de uma forma mais leve, né, mais descontraída. Menos polêmica, né? Uma coisa menos polêmica, né? Will, ó. Tô falando isso com muita tranquilidade, porque ele não assiste as parolas mesmo, então tá tudo certo. Sempre na ofensiva, sempre, né, discordando só por discordar. Com a máxima vênia, excelência. Gente, obrigado para você que nos acompanhou até agora aqui. Nosso muito obrigado mesmo. Espero que esse conteúdo tenha sido legal para você. E ó, se você gostou, já deixa o seu joinha aqui, compartilhe com os seus contatos. É a forma que o YouTube entende que esse vídeo é relevante e vai acabar mostrando para mais pessoas. Então, esse é o nosso objetivo. Então, segue aqui no Instagram, aqui no YouTube, já ativa a sinetinha, assina o nosso canal. No site osparoleiros.com.br você fica por dentro de todos os mais de 40 temas que nós já trouxemos ao longo desses últimos quase 6 anos. E aí, na semana que vem, se Deus quiser, nós vamos estar de volta com mais uma parola aleatória. E até mais. Tchau, tchau.